Vamos lá, gente. Pra quem não me conhece, sou o professor André Astro e foi me enviada essa questão aí pra gente resolver junto, tá? Essa questão é uma questão lazarentíssima, é uma questão difícil, é uma questão da PUC Paraná bem antigamente, na real, e é uma questão que envolve centro de massa, tá? Como o centro de massa não é um conteúdo lá muitas vezes visto no cursinho, muito aprofundado, eu vou dar uma pinceladinha só pra te lembrar de alguns detalhes, tá bom? Assim, ó, imagine que eu tenho 3 objetos. Deixa eu tirar essa linha aqui que eu... A intenção era fazer uma linha reta, mas... Deixa eu fazer de novo. Beleza. Então, ó, imagine que eu tenho 3 objetos, tá? E os 3 objetos eu vou colocar num sistema cartesiano pra gente saber a posição deles, tá bom? Então eu vou colocar aqui, ó, ponto 1, ponto 2, ponto 3. Aqui é ponto 1, ponto 2, ponto 3. Aqui é o eixo Y e aqui é o eixo X. E aqui eu coloco uma bolinha, ó, de massa 1 kg. Daí coloco aqui outra bolinha de massa 2 kg. E eu quero saber o centro de massa desse sistema, tá? Como que eu faço? Para você descobrir o centro de massa desse sistema, que é composto de 2 bolinhas, você faz o X do centro de massa e o Y do centro de massa. Então você encontra separados os dois. E para você encontrar, você faz média ponderada. Então assim, ó, se eu quiser encontrar o X do centro de massa, o que eu vou fazer? Eu vou fazer a posição do primeiro, então x1 vezes a massa do 1, mais x2 vezes a massa do 2, isso tudo pela soma das massas. Então, m1 mais m2 é a média ponderada, sacou? Então, colocaria aqui o quê? No primeiro, x1 é 1. 1 vezes a massa do 1 é 1 kg. 1 mais x2 é 2. E a massa do outro é 2 também, né? Isso tudo sobre 2 mais 1, que é a massa de 1 mais massa de 2, dá 3. Então ficaria 1 vezes 1 dá 1, 2 vezes 2 dá 4, 4 mais 1 dá 5, 5 sobre 3 é a posição do centro de massa, sacou? A posição do X do centro de massa. Daí você faria a mesma coisa para a posição do Y, e aí fechou. Então para calcular centro de massa de um sistema de bolinhas, de caixas, como está descrito aqui, você faz média ponderada. Beleza? Se eu colocar uma base ali, alguma coisa que sustente, um dedinho que seja, no centro de massa do sistema eu consigo equilibrar o sistema. Porém, se o centro de massa vier um pouquinho mais para cá da minha base, ele tomba para um lado. Se ele vier um pouquinho mais para a esquerda, ele tomba para o outro. Sacou? Então, questão de tombamento é, se o centro de massa não estiver alinhado com a tua base, ele vai tombar ou para um lado ou para o outro. Fechou? Essa é a tônica geral de você resolver essa questãozinha, que não é uma questão simples, não é uma questão simples, mas a gente vai resolver. Vamos lá, então eu vou apagar tudo aqui do meu slide. Tá, e a questão falou o seguinte, ó, sobre uma mesa plana e fixada rigidamente sobre o chão, 3 caixas, 1, 2, 3, de comprimento L, então as 3 caixas têm comprimento L e massa M, tá? São colocados como mostra a figura a seguir. Eu peguei exatamente a questão que me mandaram, tá? Então ela marcou aqui, a pessoa marcou letra B, só que não é letra B, tá? Então a gente vai chegar na resposta certa. As caixas 1 e 2 estão fechadas e mantêm suas massas. Entretanto, a caixa 3 tem uma pequena abertura em que é possível colocar água de maneira vagarosa por um filete bem suave, sem que haja contato entre o dispositivo usado para isso e a própria caixa. A partir de que massa, olha a pergunta, a partir de que massa de água contida na caixa 3 o sistema apresentará tombamento? Ele quer a partir de qual massa, é o limite, ele quer aquele limite, sacou? Quando chegar nessa massa aqui, ele vai tombar, tá? Para os seus cálculos, considere as caixas de forma de prisma, de base retangular, seu comprimento L muito superior à sua altura, distribuição uniforme de sua massa, e que a caixa 3 tem um espaço para acomodar massa de água muito superior à sua própria massa. Beleza, vamos lá então. Primeira coisa, eu vou colocar o meu sistema cartesiano com ponto zero aqui, tá bom? Então aqui eu vou considerar meu ponto zero. Não me interessa para essa questão o Y do centro de massa. Só me interessa o X, por quê? Porque o que eu tenho que fazer, eu quero que ele é o limite para ele tombar, ou seja, eu quero que o centro de massa fique exatamente aqui, ó, porque aqui está a base, aqui está a mesa que vai segurar tudo, né? Então se o centro de massa do sistema ficar exatamente aqui, eu estou no limite. Se eu colocar um pouquinho mais de água na caixa 3, daí o centro de massa vem um pouquinho mais para cá, dele tomba, sacou? Então é o limitezinho que eu quero. Então eu vou calcular para o centro de massa aqui. Então já sei que, ó, o X do centro de massa tem que estar, se tudo vale L e aqui é L sobre 5, o X do centro de massa tem que estar a 4/5 de L.
Fechou? Se aqui é o meu ponto zero, minha referência zero, esse ponto aqui é o 4/5 de L. Daí fica só o L sobre 5, juntando os dois fica L normal, né? L inteiro, vamos dizer assim. Então, o x do centro de massa, quando eu for calcular, tem que dar isso aqui. Fechou? Essa é a resposta do x do centro de massa que tem que dar. Beleza. Aonde que está o centro de massa do primeiro carinha? Tipo, quando eu localizar o centro de massa de cada um desses bloquinhos, virou aquela questão no início que a gente fez. Daí a gente pega cada pontinho daquele, que seria o equivalente a cada bolinha que eu fiz no primeiro, e daí faz a conta do x do centro de massa. Sacou? Então, ó, o bloquinho 1, ele tem comprimento L. E se a massa está distribuída perfeitamente, quer dizer que o centro de massa do bloquinho 1 está no meio. Fechou? Então o centro de massa do bloquinho 1 está aqui, ó. Está no L sobre 2. Belezinha? Tudo bem? Então ele está exatamente no meio. Lembrando, tudo com referência ao meu ponto zero ali que eu destaquei, tá? Deixa eu aumentar aqui esse número, caso você tenha problema de visão, para você ver melhor, né? Então esse aqui está no L sobre 2. Essa é a posição do centro de massa do 1, tá? No 2 também está no L sobre 2. Só que o 2 está deslocado L sobre 5 para frente. Então, ó, o 2, o centro de massa, está no meio dele, né? O pontinho do centro de massa está no meio dele. Beleza, só que como ele está deslocado L sobre 5 para frente, a posição dele em relação à minha referência, que é 0, é L sobre 2 mais L sobre 5. Vou fazer essa continha rapidinho. Isso aqui vai dar MMC dá 10, né? 10 sobre 2 dá 5, 5 vezes L, 5L. Mais 10 sobre 5 dá 2, 2 vezes L, 2L. Então fica 7L sobre 10, ou no 0,7L, né? No caso, vou deixar 7L sobre 10. Então, o centro de massa do 2 está no 7L sobre 10, tá bom? Eu vou colocar aqui grandão para você ver, ó. No 7L sobre 10. Beleza, isso em relação ao meu ponto de referência, meu ponto zero, no caso. E o centro de massa do 3 também está no meio, né? Porque ele fala que é distribuição uniforme de massa, blá 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 blá. Então também está no meio, só que o 3 está deslocado L sobre 5 mais L sobre 5. Fechou? Então, em referência ao meu ponto zero, o ponto 3, ele está na posição, vamos calcular? Ficaria assim, ó, L sobre 2 mais L sobre 5 mais L sobre 5. Então, calculando aqui, ó, a MMC dá 10, 10 sobre 2 dá 5, 5 vezes L dá 5L, 10 sobre 5 dá 2, 2 vezes L dá 2L, 10 sobre 5 dá 2, 2L. Então fica 9L sobre 10, fechou? Então a posição desse centro de massa da caixinha 3 é 9L sobre 10. Agora que eu sei a posição das 3 bolinhas, lembra do exemplo inicial. O exemplo inicial eu te dei as coordenadas bem certinho. Aqui eu tive que calcular as coordenadas, fechou? Agora que eu sei essas coordenadas, daí é fazer a conta do x do centro de massa. Vamos lá, x do centro de massa vai ser a posição do primeiro vezes a massa do primeiro, mais posição do segundo vezes a massa do segundo, mais posição do terceiro vezes a massa do terceiro. Vou até colocar a formulinha aqui, vamos com calma, né? x1, m1, mais x2, m2, mais x3, m3. Isso tudo sobre m1 mais m2 mais m3. Beleza? Essa é o x do centro de massa. Quanto que tem que dar o centro de massa? 4/5 de L. Então eu vou colocar aqui, ó, 4/5 de L. Essa é a resposta que tem que dar, fechou? Igual x1. x1, a posição do centro de massa da caixa 1 é L sobre 2. Então fica L sobre 2 vezes a massa de 1 ele chamou só de M, né? Então vou chamar só de M também. Mais x2, a posição do 2 é 7 sobre 10, lembra, né? Então 7L sobre 10 vezes M. Mais a posição do 3 é 9L sobre 10. Então 9L sobre 10 vezes... Aí eu quero saber a massa do 3, sacou? É a massa do 3 que eu quero saber. Então eu vou colocar só x. Fechou? Então eu não vou colocar M, porque eu vou colocar mais água, então vai ser mais que M no caso, né? Então eu vou colocar x, porque é o que eu quero saber. Isso tudo sobre a soma das massas. E a soma das massas é M mais x. É 2M mais x. Sucesso? Fechou? Que x é o que eu quero saber. E daí é só fazer essa continha e sucesso. Acabou a questão. Vamos lá. Para fazer essa continha, primeiro eu vou passar esse cara aqui multiplicando para cá, tá bom? E daí quando eu passo multiplicando é a distributiva, tá? Então fiz a distributiva, fica
4 quintos vezes 2m, fica 8m sobre 5L. 8ml, 8ml, lembrando não é mililitros, tá? ml é massa vezes o comprimento. 8ml sobre 5. Fechou? Mais, daí tudo isso vezes x dá 4lx sobre 5. Fechou? Tudo bem? Então só multipliquei a chuveirinho. Chuveirinho que eu falo é distributivo. Beleza, daí fica aqui L sobre 2 vezes M, LM sobre 2, né? Mais 7LM sobre 10 mais 9LX sobre 10. O que eu vou fazer? Eu vou juntar tudo que tem ML, no caso é LM, ML, tanto faz. Vou somar e tudo que tem o X vou jogar pro outro lado. Então vamos lá, ó. Primeiro, eu vou somar esses dois caras aqui, ó. Esses dois caras, o MMC dá 10, né? MC dá 10, 10 sobre 2 dá 5, então fica 5LM, e 10 sobre 10 dá 1, 7LM. 5LM mais 7LM dá 12LM, fechou? Somei esses dois caras, 12LM sobre 10, não esqueça disso, mais 9LX sobre 10, e aqui eu vou só repetir, 8LM sobre 5, ou ML, tanto faz, LM ou ML, mais 4LX sobre 5. Gente, esse 12 aqui, eu vou... Esse 12 eu vou passar pra cá, ó. E esse cara do X eu vou passar pra cá, tá bom? Quando eu passar esse 12 pra cá, eu vou pular na etapa da conta, porque é continha de fração, continha chata de fazer. Vou passar esse 12 pra cá, ó. Tá vendo que fica 5 e 10 ali no denominador embaixo, né? Já vou fazer MMC. 5 e 10, né? Dá 10. 10 sobre 5 dá 2. 2 vezes 8, 16. Então fica 16LM mais, ou menos no caso, né? Porque ele passa negativo, aquele 12 ali passa negativo. Então, pá, 12 passa negativo. Negativo. Daí 10 sobre 10 dá 1, só repete, né? 12LM. Isso igual, fazer a mesma coisa pro outro lado. MMC dá 10, né? O 4 passa negativo, lembra, né? 4 passa negativo. Fica 10 sobre 10 dá 1, fica 9LX menos 10 sobre 2 dá 5. Ó, 10 sobre 5 dá 2, desculpa. 10 sobre 5 dá 2, 2 vezes 4 dá 8. 8LX. Aí é só fazer continha, ó. 10 com 10, cortou fora. Fica 16 menos 12LM. 16 menos 12LM dá 4LM. LM. E do outro lado fica 1LX, né? Só LX. L com L cai fora. X, então, vai ser 4M. Essa é a resposta? Não, essa não é a resposta. Por quê? Porque ele quer saber quanto de água você colocou. Só que o que eu calculei foi a massa total da caixa 3. A massa total da caixa 3 é 4M. Só que a caixa já tem M. Se a caixa já tem M, você coloca 3M de água. Nossa, depois de tudo isso, professor, ainda tinha... Nossa, que questão lazarenta. Eu concordo, mas é 3M a resposta, fechou? Então, a caixa tinha M, você colocou 4M, logo a água que você colocou foi 3M, né? Então a resposta, letra A, de Andrezinho, resposta letra A de Astro, é isso. Valeu? É isso, gente. Você que está estudando para PUC, se liga, eu vou lançar inclusive um curso de revisão para PUC, Medicina, tá? Então fica ligado aí que logo sai. Me segue lá nas redes sociais, Prof. André Astro, e fica ligado. Beleza? Muito obrigadinho, até a próxima. Tchau!